Alguns programas de televisão simplesmente viram a cara do apresentador. E aquela situação, né, que você, por exemplo, liga a televisão depois de um tempo e não consegue separar uma coisa da outra, é muito interessante. Então você, por exemplo, associar o Domingão totalmente ao Faustão. O sucesso do programa muitas vezes está associado, está ligado diretamente ao jeito, ao carisma, ao estilo do cara que está ali no comando. Só que assim, nem sempre isso dura para sempre. Em algum momento, por decisão da emissora, por questões de contrato ou até por escolha do próprio apresentador, essas mudanças acontecem. E o mais impactante é que, em muitos casos, elas acontecem do nada, sem aviso. Pega o público completamente de calça curta, de surpresa. E é aí que começa a confusão. O telespectador que já estava acostumado com aquela rotina ali, de repente, acaba se deparando com um rosto diferente, ou descobre que aquele apresentador que ficou muito tempo, muitos anos em um canal, simplesmente foi para outro. É claro, isso sempre gera comentário, repercussão e muita curiosidade. E é isso que a gente vai falar justamente. Vamos comentar e analisar algumas mudanças de apresentadores que surpreenderam muita gente. Casos de profissionais que passaram anos, às vezes décadas, em uma mesma casa e que ninguém imaginava ver o cara em outro canal. São trocas que mexem com o mercado, com os bastidores e principalmente com o público, porque não é só uma mudança simples, é uma quebra de hábito, é algo que realmente chama a atenção. Então fique até o final, porque dá trabalho fazer esse tipo de vídeo, porque hoje você vai saber tudo sobre essas mudanças que pegaram todo mundo de surpresa na televisão. Vou começar primeiro a falar do Faustão, que apareceu primeiro aqui. A história do Domingão, né, do Faustão, teve uma das mudanças mais impactantes aí da televisão brasileira. E não foi uma coisa assim planejada como o público imaginava. Uma vez que a Globo talvez já pensava no substituto para o Faustão nos domingos, ela já pensava em colocar ele fazendo alguma coisa diária, uma coisa semanal, só que eu acho que não era uma coisa que era definitiva, né? Porque essa saída dele, da Globo para a Band, foi bem antecipada. Depois de mais de 30 anos no ar, Fausto Silva já tinha anunciado que 2021 seria seu último ano na Globo. A ideia inicial era acontecer uma despedida gradual, com direito a comentários, a homenagens, um encerramento muito lindo no fim do ano. Só que assim, tudo mudou de forma repentina. Em junho daquele ano, 2021, pela primeira vez na história do programa do Faustão, ele acabou precisando se afastar. Isso mesmo, precisou se afastar por questões de saúde após uma infecção urinária. Nesse momento, Thiago Leifert assumiu o comando temporariamente. E o que era para ser apenas uma substituição pontual acabou virando uma virada completa. Dias depois, no meio da semana, a Globo aí anunciou a saída antecipada de Fausto, alegando razões estratégicas e internas, encerrando imediatamente uma parceria de décadas. Com isso, Leifert deixou aí de ser apenas um substituto e passou a ser o apresentador fixo do domingo, mesmo que de forma temporária, até a chegada do Luciano Huck, porque segundo Leifert em entrevistas, a Globo queria que ele ficasse fixo no domingo, mas o Thiago não quis. Ele não queria assumir o domingo, não queria ter essa bucha de comandar ali um programa ou até essa responsabilidade de estar ali todo domingo, né? Aqui foi quando ele assumiu o Domingão, e ele fez mais outro, que foi a Super Dança dos Famosos, porque como a Globo não quis que ele ficasse lá, né? Porque parece que durante a semana ele fechou com a Band, a Globo não gostou, e aí ele voltou e ficou fazendo só a Super Dança dos Famosos. Ele só aceitou fazer isso. Tanto que a outra parte do domingo ali ficou bem estranha, tiveram que colocar lá a Calabresa e um outro humorista para poder fazer o quadro das cacetadas, porque o Thiago só aceitou fazer o domingo se fosse a dança dos famosos. Outro detalhe importante é que mesmo com essa mudança, o programa original, Domingão do Faustão, praticamente deixou de existir. O nome Domingão foi abandonado e o que ficou no ar foi uma espécie de transição com quadros que realmente tinha que continuar, porque era uma competição, não tinha como de uma hora para outra você encerrar, porque tinha que saber o resultado, ainda tinha outras danças para poderem acontecer nos próximos domingos, então o Super Dança dos Famosos virou um programa ali e foi exibido separadamente. Então, ou seja, não foi só uma troca de apresentador, foi o fim de uma era na televisão brasileira, sem despedida nenhuma. Igual o SBT, quando um programa está no ar um dia e depois some sem aviso prévio. O que aconteceu foi uma saída silenciosa e até antecipada
quase sem clima de adeus. Vamos falar agora também da troca de Márcio Garcia e Rodrigo Faro. A história do Melhor do Brasil é um dos casos mais clássicos de troca de apresentador que realmente pegou o público de surpresa. Tudo começa com Márcio Garcia, que na época era um nome forte vindo da Globo. Ele aceitou um desafio grande de ir para a Record em 2005. Ele assumiu o programa logo na estreia e conseguiu uma coisa que poucos conseguiam naquela época: dar audiência e fazer barulho contra a concorrência. O programa cresceu rápido e virou um dos assuntos e dos principais produtos da casa. Com o tempo, Márcio Garcia virou a cara do programa. Era difícil você imaginar o Melhor do Brasil sem ele no comando, porque o estilo descontraído, a forma de apresentar, já estavam totalmente associados ao sucesso do formato. Só que, em 2008, no auge ali, Márcio Garcia decidiu deixar a Record e voltar para a Globo. Atraído por uma nova proposta, um salário muito maior, eu acho que a Globo realmente, porque a Globo tem esse negócio de tirar o cara de outro canal por questão de audiência, porque começa a incomodar ela, e como ela não consegue, não pode às vezes derrubar, ou não tem força suficiente, que ela faz, oferece um puta de um salário pro cara, para poder tirar aquela concorrência ali, o cara acaba aceitando, porque é um dinheiro muito grande, né, sei lá, 5 milhões, um exemplo, para poder mudar, e o cara acaba aceitando, a emissora concorrente acaba ficando desfalcada, e quem assume muitas das vezes não consegue ter ali o mesmo sucesso. Essa saída aconteceu justamente do Márcio Garcia, no Melhor do Brasil, quando o programa estava muito consolidado, com muita boa audiência, forte presença no mercado. Foi uma decisão que pegou muita gente de surpresa. Com a saída confirmada, a Record precisava agir rápido, não dava para deixar um dos principais programas da casa sem comando. E foi aí que entrou o Rodrigo Faro. Ele tinha acabado de chegar na Record e, inclusive, nem era o nome principal para poder comandar o programa. Originalmente, ele iria apresentar outro projeto. Ele iria comandar o reality Ídolos, só que de última hora foi chamado para poder assumir ali o comando do Melhor do Brasil às pressas, substituindo Márcio Garcia. E o que parecia arriscado acabou dando muito certo. Rodrigo Faro não só manteve o programa no ar, como também acabou criando a sua própria identidade. Foi com ele que surgiram momentos icônicos, como o Dança Gatinho, que virou uma marca registrada, ajudou ali a consolidar ainda mais a audiência do programa. Com o tempo, ele se transformou completamente, né, na imagem aí do Rodrigo Faro, repetindo o ciclo que antes era do Márcio Garcia. Tanto que ele ficou à frente do Melhor do Brasil até o fim, em 2014, quando ele foi encerrado e o Faro foi para o domingo comandar o Hora do Faro. Ou seja, foi uma troca que começou com desconfiança, mas terminou aí como um dos casos mais bem sucedidos da televisão brasileira. Vamos falar agora da troca de Gugu Liberato e a chegada de Celso Portiolli no Domingo Legal. Essa também foi uma troca, uma saída bem traumática, pegou muita gente de surpresa. Eu até fiz um vídeo aqui no meu canal já, comentando sobre isso, explicando o porquê que o Gugu saiu do SBT e foi para a Record, porque ele aceitou essa proposta aí boa da Record para poder comandar o domingo lá. Alguns programas de TV, eles simplesmente não existem, como eu falei, sem um apresentador. E um dos maiores exemplos disso é o Domingo Legal, porque durante muito tempo a atração foi totalmente associada à imagem do Gugu, que comandou ele desde a estreia, em 1993, e ficou até 2009, se tornando um dos maiores nomes da televisão brasileira. Era um domínio absoluto. O programa virou referência mais tarde de domingo, chegando a disputar audiência diretamente com o Domingão do Faustão em uma das maiores guerras da TV. Só que em 2009 veio a virada que ninguém esperava. Depois de 16 anos à frente do programa, Gugu decidiu deixar o SBT e assinar com a Record, encerrando um ciclo que parecia impossível de acabar. E foi aí que veio o impacto, porque não era só uma saída qualquer, era a saída do principal rosto do programa, o principal apresentador, que era sinônimo da atração. Com essa mudança, Silvio Santos precisou agir muito rápido, e quem entrou em cena? Celso Portiolli, que já era considerado ali um verdadeiro coringa do canal, sempre pronto para poder assumir diferentes projetos, porque antes ele não tinha nenhum programa fixo na casa, né? Ele comandava programas ali soltos. Então o Domingo Legal passou a ser o programa definitivo dele, da carreira dele, que consolidou também ele como um dos maiores apresentadores do Brasil. Assumiu aí então o comando do Domingo Legal em julho de 2009, logo depois da saída do Gugu, e o que muita gente duvidava aconteceu.
O Celso, em entrevista, ele comentou que quando teve essa bucha dele comandar, dele assumir o domingo, o Silvio chamou ele no camarim e falou: "Nós vamos fazer esse programa aqui, eu tenho essa oportunidade para você assumir o Domingo Legal. Se não der certo, eu vou te dar aqui a melhor equipe. Você vai ter a melhor equipe, o melhor diretor, sabe, os melhores roteiristas, sabe, uma equipe de peso. Se não der certo, se o Domingo Legal com você não der certo, a gente vai encerrar esse programa e vamos fazer outro programa, nós dois." Isso o Silvio falou para ele. "Nós dois juntos vamos criar um novo programa, se caso esse não der certo." Mas o Silvio, obviamente, sempre um gênio, acreditou muito no potencial do Celso e sabia que realmente ia dar certo, né? E se não desse, ia dar um jeito de dar certo em algum momento, né? O Domingo Legal só chegou até um momento ali que quase ia acabar em 2016, 17, que o Geraldo Luiz estava na Record fazendo lá o Domingo Show e o Silvio teve a belíssima ideia de colocar Disney, Mundo Disney, às 11 horas, e aí fatiou metade do Domingo Legal, a audiência foi diluída e o Celso quase que saía do domingo e aí ia pro sábado, mas que bom que tudo se resolveu e o Silvio manteve o programa em 2019, voltando para a faixa das 11, né, e tá até hoje, agora com quase, ou definitivamente com 7 horas de duração. Celso só não conseguiu segurar o programa, como também criou uma nova fase com a sua própria identidade, mantendo a atração no ar até hoje. Agora vamos falar de Brito Júnior, que saiu da Fazenda para a chegada do Roberto Justus. Pois é, quem lembra do Brito Júnior na Fazenda? A troca no comando de A Fazenda foi uma daquelas que realmente pegaram o público de surpresa e até hoje é lembrada como uma das mais polêmicas da TV. Veja bem, depois ali de 7 temporadas à frente do programa, Brito Júnior simplesmente deixou o comando do reality em 2014. Ele era, na prática, a cara do formato desde a estreia, lá em 2009, e tinha uma identificação muito forte com o público. A saída não foi algo tranquilo. Os bastidores, relatos do próprio apresentador, indicavam que havia um clima tenso com a direção do programa, principalmente o diretor, o Rodrigo Carelli, que o censurava. Então tinha relatos de conflitos num ambiente que, segundo o Brito, se tornou insustentável. Com o tempo, em 2015, a Record decidiu fazer uma mudança radical e colocou o Roberto Justus no comando do reality. A escolha chamou a atenção porque Justus vinha de um perfil completamente diferente, né? Ele fazia coisas relacionadas a negócios, ao mundo dos negócios. Ele fez aquele reality, O Aprendiz. A emissora viu nele uma forma de renovar o programa e também aproveitar sua imagem forte na faixa, no segmento publicitário, porque o Justus, ele mesmo sendo um apresentador horrível, ele atraía merchandising para o programa. Mesmo assim, a troca não foi bem recebida por parte do público. Muita gente estranhou a mudança, já que Brito Júnior era considerado insubstituível por quem acompanhava o programa desde o início. Não foi uma simples substituição, foi uma mistura de bastidores conturbados, decisões estratégicas da emissora e uma tentativa de mudar o rumo do programa. E é justamente esse tipo de mudança que marca a televisão. Porque quando um apresentador que parecia intocável simplesmente sai e outro com um perfil totalmente diferente assume, mudando completamente a dinâmica do programa, isso causa, né, uma grande estranheza. E no final das contas, o que fica claro é que a televisão está em constante movimento. Nada é definitivo, nada é garantido para sempre. Nem mesmo aqueles nomes que parecem indiscutíveis em determinados programas, a gente realmente vê aí, ao longo desse vídeo, que mudanças acontecem. Em algum momento, mudanças que pareciam impossíveis, apresentadores que eram sinônimo de suas atrações simplesmente acabaram saindo, mudando de casa ou sendo substituídos ali de forma que ninguém esperava. E o mais interessante, né, perceber como cada uma dessas trocas mexeu com o público. Teve quem não aceitou, teve quem estranhou, teve quem criticou, mas também teve quem acabou se acostumando com o tempo, porque a verdade é uma só. A TV é feita de ciclos. Um dia um apresentador está no topo, né, totalmente consolidado, e no outro tudo muda. Novos nomes chegam, novas fases começam e o jogo continua. O fato é que essas mudanças sempre vão existir. Sempre vai ter aquela troca que pega todo mundo de surpresa, que vira assunto nas redes sociais e que faz o público sempre ali parar para poder comentar. Agora quero saber de você. Qual dessas mudanças mais te surpreendeu?
Faustão saindo da Globo indo pra Band, Thiago Leifert no lugar, Rodrigo Faro do Melhor do Brasil, Brito Júnior na Fazenda. Qual você não aceitou até hoje? E qual é a sua opinião? Deu certo de verdade? Gugu, né? Domingo Legal? Deixa aqui nos comentários porque eu quero muito saber a sua opinião. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder os próximos, porque aqui a gente sempre vai trazer os bastidores, informações e também, claro, polêmicas e tudo que acontece por trás aí das câmeras da televisão brasileira. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Amanhã, 5 da tarde. Tá certo? Fiquem todos com Deus e, claro, até amanhã.